2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler só a partir do verso 14, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo que tendes aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A segunda carta a Timóteo é a última carta produzida pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita durante a segunda prisão de Paulo em Roma, enquanto estava esperando o momento do seu martírio, como ele mesmo diz no verso 4, 6, capítulo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegada. A igreja estava em plena perseguição no final do governo do imperador Nero. E Paulo, ele está dando as últimas recomendações a Timóteo. Timóteo, que era um pastor jovem, tinha alguns problemas de saúde e era tímido. E aí ele estava instruindo ele a como enfrentar os últimos dias. Mas, irmãos, o que será estes últimos dias? Alguns acham que esses últimos dias, eles ainda estão por vir. Outros acham que nós já estamos vivendo estes últimos dias. Ou alguns ainda achavam que esses últimos dias era o tempo que Paulo estava vivendo. Na verdade, esses últimos dias, eles se referem desde a descida do Espírito Santo lá em Pentecoste e vai até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Portanto, Paulo, ele estava vivendo os últimos dias exatamente como nós estamos vivendo hoje. Então, ele diz que precisamos saber de duas coisas. Primeiro, que esse tempo não é fácil para viver. São tempos difíceis, dias de fúrias e dias violentos. Esse dia difícil, ele é comparado com aquele momento difícil que passava o endemoniado de Gadara. A segunda coisa que o apóstolo diz que precisamos saber é que o caos da sociedade, ele é resultado daquilo que o homem é. O homem é essencialmente mau. O mal está dentro do homem. E aí, Paulo, ele dá 4 conselhos para se viver nesses últimos dias. Ele diz: foge, a gente encontra no verso 5. Ele diz: permanece, ou segue, no verso 10. Ele diz: permanece, a gente vê isso no verso 14. E ele diz: prega, capítulo 4, verso 2. Primeiro, devemos considerar o que foi profetizado por Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele anteviu o que hoje vivemos como realidade deste milênio. Nós vivemos uma crise generalizada dos valores humanos e sociais. O mundo está arruinado porque o homem está invertendo os valores de Deus. Aquilo que deveria ser rejeitado
é aplaudido. E o que deveria ser considerado é desprezado. Paulo diz que as pessoas direcionam o seu amor para si mesmas, para o dinheiro e para o prazer. O que está essencialmente errado com as pessoas é que o seu amor está mal dirigido. Em vez de serem, em primeiro lugar, amantes ou amigos de Deus e seguirem e viverem o propósito de Deus, eles são amantes de si mesmas, amantes do dinheiro e amantes do prazer. No verso 2, Paulo diz que as pessoas são egoístas. Elas amam a si mesmas. Elas só se importam com si mesmas. E aí, com isso, a família está se arrebentando, se destruindo. Porque os casais já não sabem enfrentar crises. Embora tenham recebido de Deus a capacidade para resolver problemas, não querem se dar ao trabalho. Fogem do casamento pela porta do divórcio. As estatísticas dizem que 50% dos casamentos acabam, inclusive na meia-idade, quando as pessoas parecem que já são maduras e resolvidas. Homens e mulheres cometem deslize na área da fidelidade conjugal. As famílias estão em crise. Ainda no verso 2, Paulo diz que as pessoas são amantes do dinheiro e avarenta. O dinheiro é o Deus dessas pessoas. Veja no verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. As pessoas são não apenas amantes de si mesmas, mas amantes da prata. Esse é um dos grandes dramas da sociedade atual. Materialismo, consumismo, o amor ao dinheiro é o motor gerador de todas as crises sociais e de todos os segmentos da sociedade. As pessoas amam, morrem, se casam e se divorciam por dinheiro. Eu fiquei pasmo. Um colega meu lá do trabalho disse que um parente dele em Viuvô apareceu uma mulher interesseira, que a família descobriu depois, mas para ele foi ótimo. Estava viúvo sozinho, ele tinha algumas posses, e aí aquela mulher quis logo casar com ele. Ele ficou doido e casou, né? Mas ela tinha uma filha, já casada. E ela tomou conhecimento que o sobrinho dele estava solteiro. Como era pessoa de posse, ela mandou a filha se descasar, divorciar, lá no interior que ela estava, veio para cá, apresentou o sobrinho do marido, do agora marido, e casou o rapaz com aquela moça. É de você ficar de queixo caído. Por dinheiro, as pessoas fazem tudo. Os homens se divorciam, os homens se corrompem, mentem, fazem falcatrua, o amor deles está mal dirigido, eles amam o dinheiro,
vivem pelo dinheiro, fazem tudo na vida por causa do dinheiro. As estatísticas dizem que 51% da riqueza do mundo, 51% estão nas mãos das empresas. Há empresas mais ricas do que nações, acreditem. E aí eu vou dar um exemplo aqui. A General Motors, a Ford, a Toyota, o Walmart, que agora é big, né? 50% da riqueza do mundo estão nas mãos apenas de 461 pessoas. Vê só, 50% da riqueza no mundo apenas na mão de 461 pessoas. É por isso que há tanta gente morrendo de fome. Deixa eu dizer um exemplo de pessoa rica. Bill Gates disse que a renda líquida semanal dele é de 400 milhões. Semanal. O mercado globalizado exige cada vez mais tempo do trabalhador para que ele consuma cada vez mais para fazer girar o consumo do capitalismo. Há 30 anos atrás, apenas uma pessoa na família, o pai, precisava trabalhar. Hoje em dia, 70% das famílias precisam ter duas rendas para manter o mesmo padrão. Consumimos mais e nos relacionamos menos, porque temos menos tempo. Com isso, as coisas estão tomando lugar das pessoas. Os casais não têm tempo para se curtir. Os pais não têm tempo para seus filhos. Os crentes não têm tempo para Deus. A gente sente a falta dos irmãos na igreja, liga para ele, o que é que está acontecendo? Eu estou sem tempo. E aí a gente pergunta, espero que quando Cristo vier, você também tenha tempo. Os crentes, as pessoas, aliás, são amantes do prazer e não amantes de Deus. Verso 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. O lazer, a diversão, o culto ao corpo, o culto à comida. Tem até faculdade de, para saber cozinhar. Não é, irmã Eliane? Essas coisas estão tomando o lugar de Deus. O homem tornou-se amante do prazer e da diversão, amante de tudo aquilo que traz alívio às suas tensões carnais. Como dizem os epicureus, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Viver por prazer. A televisão, o cinema, o futebol, os salões de jogos, os jogos da internet estão ocupando a mente e o tempo dos crentes. Se você consultar um jovem, um adolescente, ele vai dizer tantos jogos na internet que você nunca viu falar, ocupando a mente e o tempo.
Alguns estão, por isso, faltando aula, caindo no rendimento escolar, tornando-se até mesmo rebelde aos pais e endurecendo o coração em relação às coisas de Deus. Vamos para o culto? Estou com vontade, não. No universo, irmãos, há Deus, pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas o amor está às avessas. E a gente está vendo as pessoas adorando a si mesmo, ignorando a Deus e amando as coisas no lugar das pessoas. Verso 2, as pessoas são soberbas. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, jactanciosos, arrogantes, altivos, blasfemadores. É um tempo de desestrutura familiar. Filhos desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis. E uma sociedade doente. As pessoas são nocivas nos relacionamentos. Veja no verso 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. O mundo está arruinado porque não tem espiritualidade. Paulo, ele está denunciando a religiosidade nas igrejas. As pessoas frequentam a igreja, mas não mudam a sua vida. Tem forma de piedade, mas não tem poder. Tem aparência de igreja, mas não tem compromisso com a santificação e a salvação das pessoas. A igreja evangélica brasileira, ela cresce em número, mas não cresce em compromisso. Tem carisma, mas não tem caráter. Tem número, mas não tem vida. Existem pecadores associados a um ajuntamento solene. As pessoas entram para a igreja, mas não querem mudar de caráter. A Bíblia diz, nós lemos, que são feitos Janes e Jambres, os mágicos que lá no Egito se opuseram a Moisés, imitando os milagres de Deus. Sabia que Satanás, ele é imitador? Hoje nós vemos uma religião que parece, mas não é, de imitações teatrais das obras de Deus. Pessoas que são pagas para se fazer de endemoniadas. Pessoas que são pagas para se fazer de aleijadas e de que foram curadas. Pregadores que pulam e gritam na carne para dizer que é poder do Espírito Santo. Donos de igrejas que fingem piedade para sacar o dinheiro dos fiéis. É ou não é assim? Nós precisamos, irmãos, fazer uma cruzada de oração pela família, porque a família está em crise. Há uma orquestração no reino do Espírito, uma orquestração do inferno contra a família. O mundo, a carne e o diabo estão usando
todas as suas armas para enfraquecer a família. Precisamos clamar a Deus pelos nossos filhos, precisamos passar a Ele o bastão do Evangelho, como Paulo estava passando para Timóteo, porque estava chegando o seu momento de partir. Nós, como pais e mães, nós, como os líderes, precisamos passar para os nossos filhos a verdade do Evangelho, para que eles se comprometam com essa verdade, porque serão eles os próximos líderes. E às vezes eu vejo aqui, se convida para ficar em pé, para louvar. Não estou falando dos velhinhos não, viu? Eu vi muito jovem, adolescente, sentado, irreverente, a quem você está cultuando. Você vem para a igreja para cultuar a Deus. Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa reverência, toda a nossa atenção. É a Ele que nós adoramos. Precisamos de exemplos dignos de ser imitados. Verso 10 diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição e aflições, tais que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Timóteo, ele acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias a Antioquia, Icônio e Listra. E certamente ele participou com o apóstolo das situações adversas, como suportar as perseguições e ao mesmo tempo como o Senhor Deus os livrou em meio às situações. Mas agora Timóteo precisava imitar as suas pegadas espirituais, imitando o seu ensino, o seu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. Timóteo, ele estava rodeado de falsos mestres, por isso ele devia seguir o exemplo fiel do seu pai na fé, Paulo. Ele tinha que mirar um modelo. Ele estava ciente da sua responsabilidade de também ser um modelo e colocar em prática as verdades aprendidas. E aí eu digo aos irmãos, isto também vale para nós. Nós, na posição de influência sobre os outros, como pai, como mãe, como professores, como obreiros, como líderes, como patrões, como amigos, nós precisamos ser pessoas que sirvam de modelo para as pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos hoje de morões nas famílias, e na igreja e na sociedade. O que é um morão? Um morão era aqueles troncos, aquelas estacas firmes, que é colocado nos cantos das cercas, nos lugares estratégicos, para dar sustentação às outras estacas e à própria cerca. Se um morão é fraco e ele vier tombar, toda a cerca também cai. Os morões são referência e modelo para uma geração.
Quais são as marcas de um mourão? Suas vidas, através do procedimento, são abertas para que todos vejam. Os mourões, eles praticam o que ensinam. Os mourões, eles têm paciência, amor e perseverança. Os mourões, eles ensinam a doutrina verdadeira com um propósito claro. O propósito do apóstolo Paulo era cumprir o seu ministério e testemunhar o evangelho da graça do Senhor Deus. Os mourões estão prontos a sofrer por causa do evangelho. Mas importa que sejamos fiéis. Por outro lado, irmãos, existem os mourões, que são um exemplo a serem seguidos. Por outro lado, há os impostores, que querem glória, holofotes, aplausos. Eles promovem a si mesmos. Eles buscam a glória do mundo. Se autodenominam bispos, apóstolos, mas não querem nada com a questão da abnegação aos sofrimentos. Alguns desses líderes estão torcendo, inclusive, o texto sagrado para o benefício próprio. Um desses líderes, certa vez pregando sobre Abraão, ele entregou seu próprio filho Isaque, entregou seu filho a Deus. Você também precisa entregar o seu Isaque. Entregue para a igreja a sua casa, entregue para a igreja o seu carro, entregue para a igreja o seu salário. É o seu Isaque. Torcendo o texto bíblico. Não estão pregando a verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa. Os falsos mestres, os falsos heróis e as falsas doutrinas, ela pode ser popular por um tempo, pode ser agradável por um tempo, mas chegará um tempo que a máscara vai cair. A verdade aparece sempre no final. E eu quero dizer uma coisa, que já estamos vivendo no Brasil essa ressaca dos falsos heróis. E muita gente já começa a abrir os olhos. Muitas pessoas já não toleram mais serem exploradas e enganadas pelos falsos ensinos. O verso 13 que nós lemos, diz assim, veja aí: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esses homens perversos que enganam serão também enganados, irão de mal a pior, enganando e serem enganados. Vai chegar o tempo dele, como foi pregado aqui no primeiro culto, que ele vai receber a justiça de Deus. Mas nós, irmãos, precisamos permanecer firme na palavra. O verso 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido. Digam amém. Apesar das centenas de livros evangélicos, as dezenas de Bíblias de estudo, nós estamos vivendo nas igrejas uma geração de analfabetos de Bíblia. Tem um CTPEB aí, viu? Se matricule. Os crentes não têm firmezas.
Alguns deles correm atrás de novidades, não examinam mais a palavra, não tem raiz, não tem compromisso com a verdade. E aí, o eu acho, não, está falando aqui, mas eu acho, o eu acho é mais importante do que a palavra revelada. A experiência, não, eu tive sonho. A experiência é mais importante do que a verdade. E as emoções são mais valorizadas do que a razão. Aí chega alguém aqui, dá uns gritos, fala uma língua estranha, e você acha que é mais importante do que se eu estiver pregando a palavra de Deus como ela é. As pessoas buscam salvação, mas não buscam o Salvador. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem as dádivas, mas não querem o compromisso. Mas Timóteo, irmãos, ele teve o privilégio de, desde a infância, ter sido ensinado pela sua avó. Olha o papel da avó, né? A avó fica de graça não, viu? Ter o privilégio de ser educado, ensinado pela avó e pela mãe acerca da palavra de Deus. Ele se tornou um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, e se tornou um pregador e cuidador de igreja. Nós somos, de certa forma, irmãos, resultado daquilo que vemos e ouvimos. E aí eu digo que tem algumas pessoas que estão perdendo tempo na frente das televisões. Perdendo tempo. É tão precioso, passa tão rápido. E muitas vezes as programações tiram da sua mente o que você já absorveu da verdade. Eu tinha uma colega lá que assistia aquele filme lá dos 10 mandamentos, fora da palavra, e ela chegava, a Bíblia diz assim, eu digo não, vá ler a Bíblia e deixe de assistir o filme, vá ler a Bíblia. A palavra do Senhor diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E muitos, por estarem tão distraídos com esse tipo de entretenimento, a TV, não percebe a ação sutil deste ladrão que rouba, mata e destrói os relacionamentos. Nós precisamos voltar às Escrituras, à palavra de Deus. Não há melhor lugar para os filhos aprenderem a verdade do Evangelho de que em casa, junto com os pais. Né? Porque é ela que explica o plano da salvação. É ela que anuncia a salvação por meio de Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, é infalível, inerrante. Isso e é a suficiente palavra de Deus. A Bíblia fala, as Escrituras falam da doutrina e da conduta. Ela ensina o que é certo. Ela repreende, dizendo o que é errado. Ela corrige, como fazendo você se tornar certo. E ela educa na verdade, como você permanecer dentro da verdade. Não temos mais tempo, que Deus nos abençoe. Em outra oportunidade nós daremos prosseguimento a esse sermão. Que Deus nos abençoe, irmãos.